Boa noite, meus irmãos. Glória a Deus. Trouxe meu esboço aqui de 8 páginas. Acho que dá umas 2 horas. Então vou tentar ser breve. Estou brincando. Bom, muito feliz. Esse final de semana a gente participou lá do retiro de pastores e conselheiros. E é bom porque a gente sempre fala que é uma mesa, né? Mas dessa vez foi uma mesa de cirurgia mesmo. Deus tirou muita coisa que estava no coração ali e tratou muito da gente daqueles momentos. Então, foi um tempo, assim, fantástico, sabe, de maturidade mesmo. E eu fico muito feliz de poder participar disso. Bom, eu vou ler aqui os nossos textos. A gente vai falar um pouco sobre a vida de Pedro. Quem foi Pedro? E os processos de Deus que tiveram na vida dele. E é interessante porque a gente está falando aqui de caminhada, processos, e todos nós, ao longo da nossa caminhada cristã, aí, desde quando a gente se converteu, reconheceu Jesus como Salvador, a gente está passando por processos, a gente está vivendo coisas que a gente tem que mudar, que Deus tem mudado aos nossos corações. Algumas delas, Deus trata em nós de maneira muito natural. Então, às vezes, unido com a maturidade, Deus trabalha isso. Mas tem outras que parece que Ele vem com a mão e tira, né? E essa tirada, às vezes, é dolorosa, é difícil. Então, a gente vai olhar hoje para a vida de Pedro e vai entender como foi esse processo, desde a chamada dele por Cristo, lá no Lago de Genezaré, até ele se tornar o Pedro, que a gente conhece do Segundo Testamento, né, que é aquele cara que foi o líder da igreja primitiva em Jerusalém, tá bom? Então, Pedro era, na verdade, o nome dele real era Simão. Pedro era um apelido. Então, a gente pôr isso aí em mente. Quando ele foi chamado para ser discípulo, ele tinha, segundo os historiadores, aí, por volta dos 20 anos. Então, ele tem mais ou menos essa idade, e a gente sabe que ele é casado porque Jesus cura a sogra dele, né? Então, a gente já tem uma noção, uma dedução ali nos textos que a gente vai lendo, que ele é uma pessoa que já é casada e que já tem uma certa idade, um pouco maior do que o restante dos discípulos. A gente pode ver, e às vezes a gente é enganado pelos filmes, pelas séries, que os discípulos são todos adultos. Mas, muito provavelmente, segundo os historiadores, a maioria dos discípulos ou eram adolescentes ou jovens adultos. Então, dentro da cultura judaica, a partir dos 13 anos, o jovem ele pode começar o ensino rabínico dele, ou seja, ele vai conseguir achar um mestre para que ele possa ser discipulado. Então, se a gente considerar que a partir dos 13 anos, qualquer jovem está pronto para cumprir a Torá dentro daquilo que ele aprendeu, então a gente pode entender que os discípulos eram a partir dos 13 anos. Né? E então uma passagem que deixa isso um pouco mais evidente, né? Os judeus ali da região ali de Jerusalém, eles tinham que pagar um imposto, um tributo do Império Romano para a manutenção do templo. E esse tributo era pago por quem tinha mais de 21 anos. E aí Jesus fala, eles estavam sem dinheiro, né? E aí Jesus fala, vai lá e tira da boca do peixe, que aí vocês vão conseguir pagar. E aí ele paga os tributos dos dois, de Pedro e de Jesus. Então a gente entende que os dois tinham mais de 21 anos. Jesus tinha 30, porque para você ser um rabino, você teria que ter mais de 30 anos. Então o ministério dele começa a partir disso, né? E aí a gente tem vários textos que deixam evidente a personalidade de Pedro. Ele era um cara impulsivo, ele era um cara resoluto, então ele vinha sempre para resolver, ele sempre tinha uma ideia, né? Ele era um cara assim, muito prático, né? Até por conta até da profissão dele, uma profissão braçal, então tinha muito a ver isso com a personalidade dele, né? E aí a gente vai entendendo a partir das passagens que ele vai vivendo com Jesus, que ele vai meio que sendo discipulado. Ele é o discípulo que mais tem episódios narrados na Bíblia. Ele é o cara que, em todos os evangelhos, é quem é mais narrado quando episódios
falando sobre ele, as frases que ele falou. A gente canta muitas as músicas nas músicas que a gente canta, frases dele. Então, para onde eu irei? A gente canta, né, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A gente canta outras sobre as águas, que foi um episódio que ele participou lá no Lago de Genezaré. Então, isso tudo para mostrar que Pedro é um cara muito importante dentro da narrativa bíblica e faz muito sentido que ele tenha sido chamado para um processo muito particular de Deus, tá bom? Então a gente vai ler aqui, olhando para esse texto aqui e para essas características que eu dei, fica meio difícil a gente parar para entender que Pedro era um cara que estava apto ou que seria aquele Pedro de Atos, quando a gente vai ver no final. Mas ele precisou ser moldado por Deus durante toda essa caminhada até que ele chegasse àquele ponto. Então a gente vai entender aqui durante a leitura dos nossos textos. Eu vou ler a passagem de Lucas 5, 1 a 11. Deixa eu só tomar água aqui, pessoal. Essa passagem aqui, ela fala sobre a chamada de Pedro na primeira grande pesca. A gente tem duas, e essas duas grandes pescas têm uma relação muito profunda dentro dos textos bíblicos. Vou ler aqui, pessoal. Aconteceu que Jesus estava à beira do lago de Genezaré, e a multidão o pressionava para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos junto à praia, os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as suas redes. Jesus entrou em um dos barcos, que pertencia a Simão, pediu que afastasse um pouco da margem, sentado no barco, ensinava as multidões. Então, Jesus pediu para ir para o barco para poder falar com as multidões. E aí, quando Jesus terminou de falar, ele disse a Simão, leve o barco para as águas mais profundas e lancem as redes para pescar. Pedro, que era um pescador até então experiente, responde Jesus, mestre, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Ao fazer isso, capturaram uma grande quantidade de peixes, a ponto das redes começarem a se romper. Então sinalizaram aos companheiros, num outro barco, para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a tal ponto que quase afundaram devido à quantidade de peixes. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se e aos pés de Jesus disse, Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou um pecador. A admiração tomou conta dele e de todos os seus companheiros por causa da pesca realizada, assim como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenham medo, de agora em diante você será pescador de gente. Após isso, após trazerem os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar aqui. Senhor, eu agradeço, Pai, pela Tua palavra. Te agradeço, Senhor, pelo alimento que o Senhor trouxe aqui para nós, Pai. Que a gente possa entender e caminhar segundo a Sua vontade e o Seu querer. Amém. É engraçado porque nesse mar aqui, que é descrito na Bíblia, acontecem mais ou menos 3 ou 4 episódios. E, na verdade, não é bem um mar, é um lago. Esse lago fica ao norte ali da Galileia, e aí ele tem 4 nomes. Lago de Genezaré, Lago de Quinéret, que é já no Velho Testamento, Mar de Tiberíades e Mar da Galileia. E aí a gente se pergunta, por que ele tem o nome de mar? Porque ele tem uma característica de mar. Ele está envolto por umas colinas ali, e essas colinas, às vezes, o vento gelado desce das colinas e faz com que o vento balance as águas de maneira que gere ondas e façam com que o mar, ou vamos dizer assim, o lago fique agitado. Então, a gente tem aquele episódio em que eles estão nesse lago, e aí rola uma tempestade e Jesus acalma a tempestade. Era nesse lago. Quando Jesus anda sobre as águas, é nesse lago. E as 2 grandes pescas também são nesse lago. Então, é interessante a gente ver o quão importante ele está dentro do texto bíblico, né? E aí, quando Jesus termina, ele vai ali para falar às multidões, ele se aproveita da característica daquele lago, que ele é um pouco mais baixo que o nível do mar, e aí ele tem a capacidade de reverberar as ondas
da voz. Então é mais fácil de falar quando você se afasta no mar. Por isso que ele pede para ir para o barco, né? Mas tudo tinha um propósito. Então, quando ele falou para ir para o barco, ele foi para o barco de Pedro, e aí, a partir daquilo ali, ele começou a desenvolver o plano dele, que ele tinha para Pedro. E aí, ele lá fala para ele lançarem as redes, e aí acontece um milagre, né? Que é a grande pesca que a gente vê tanto falarem. Na maioria das pregações que a gente vai ver, eles sempre enfatizam muito o fato do milagre por si só. E aí o texto, ele é muito claro, irmãos, porque esse texto não fala sobre a pescaria. Ele fala sobre o reconhecimento de um pecador diante do Filho de Deus. Tanto é que quando a gente for olhar para o texto, a gente vai se deparar com Pedro abandonando os barcos logo após a pescaria. Não faz sentido a gente pensar que essa pescaria é o objetivo central do texto se Pedro abandona ela. É como se para nós a gente ganhasse algo muito grande, 10 anos do seu salário, e você falasse assim, não quero isso mais não, porque eu achei algo muito mais precioso. Ele olhou para Cristo e falou assim, nada mais me importa diante daquilo que ele fez. O sinal aponta para Cristo, e não Cristo aponta para o sinal. Tudo aquilo que Cristo fez na terra é para evidenciar que ele era o Filho de Deus. Então, muitas vezes, a gente olha para o milagre na perspectiva de querer somente o milagre. A gente quer a cura pela cura. Mas a cura, que não é errado pedir, tá, irmãos? Não estou falando isso. A cura, ela é só um apontamento para quem é Cristo. Porque no final das contas, você vai ser curado, mas você vai voltar a ficar doente. Você pode até ser ressuscitado, mas um dia você vai morrer de novo. E aí, o que importa nisso? Qual que é o tesouro maior desse mundo que a gente pode ter? Qual que é a boa notícia que a gente vai ter a partir daquilo que a gente testemunhou? O Cristo vivo, ressurreto nas nossas vidas. Amém? Então, quando a gente olhar para esses textos, e todos os textos que Jesus opera milagres e sinais, ele está apontando para ele mesmo. E isso é o mais importante. Todos os evangelhos apontam para isso também. Então, nesse momento, Jesus, ele chama Pedro e fala assim, me segue, eu vou te fazer pescador de homens. E é interessante porque no original, no grego, a gente tem uma palavra que é para pesca, e quando ele fala para pescadores de homens, essa palavra não se repete. É uma outra palavra. É interessante a gente olhar isso, porque Deus mudou a característica daquilo que Pedro fazia. Quando ele diz, quando ele diz lá no texto, admiraram-se pela pesca, está falando sobre uma palavra que chama agra. Essa palavra descreve, esse termo em grego descreve uma pesca predatória, ou uma pesca de subsistência. Ela é uma pesca que eu pego lá, troco o peixe, como ele, enfim. É para que eu sobreviva daquilo. Quando ele pega e traz essa realidade de ser um pescador de homens para Pedro, ele usa um outro termo, ele fala zogrel. Esse outro termo descreve uma captura de um ser vivo. Você não vai mais matar aquilo que você capturou. Você vai cuidar e você vai alimentar aquele ser que veio para você. Então, Pedro já não é mais aquela pessoa que vai se alimentar daquilo que vem para ele, como as pessoas que vierem para ele, mas aqueles que vierem para ele agora, ele vai cuidar, alimentar e poder produzir. Talvez como o Rafa vai poder falar melhor, um apicultor, né? Ou um pastor de ovelhas. E isso se liga no nosso texto da segunda peça. Mas vamos passando. Então, desde esse começo, a gente entende para que Jesus chamou Pedro. Ele chamou Pedro para ser um apacentador de ovelhas. Alguém que vai cuidar daquilo que Deus colocar na sua mão. É muito legal essa passagem, essa palavra, porque ela dá uma profundidade maior sobre aquilo que a gente está lendo, né?
Então, na narrativa dos evangelhos, a gente vai vendo que, por mais que Pedro reconhecesse quem era Jesus, e ele reconheceu verdadeiramente, Jesus era o Filho do Deus vivo, ele passa por diversos episódios aos quais ele vai passar por ajustes. Ele vai necessitar ajustar a visão dele sobre o propósito que ele tem. Sobre Cristo, sobre os seus irmãos, sobre tudo que vai acontecer ali. Então, alguns deles são, como eu disse, que ele afirma que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. E ele fala que ele vai, em cima dessa afirmativa, ele vai empenhar a igreja dele. Ele fala sobre quando ele participa da caminhada no mar de Tiberíades, que é o mar que eu falei da primeira pesca e de todos os outros episódios. Tem o fato dele ter encontrado a moeda dentro da boca do peixe, que eu também citei antes. Pedro questiona Jesus a respeito da lavagem dos pés também. E aí ele quase que briga, né? Não, você não vai lavar os pés de ninguém aqui não, porque era um trabalho de servo, né? E aí Jesus fala, não, deixa eu te explicar. Se você não deixar lavar seu pé, você não tem parte comigo. Nós não estamos juntos. Essa é a realidade. Tem outros textos, né? Então ele profere a famosa frase, para quem iremos, tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Em João 6, tem a transfiguração de Jesus, em que lá aparece Elias e Moisés, e ele sugere construir uma tenda. É um cara resolutivo. Ele quer que eles fiquem lá, mas fiquem bem. Mas ele ainda não entendeu o propósito. E aí tem o último episódio, antes da negação dele, que ele corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, e aí, durante a prisão, Cristo vai lá e cura a orelha dele. Para falar assim, eu não quero que vocês peguem espada, porque se eu quisesse, eu chamava os anjos aqui, e 12 legiões de anjos, aí acho que 70 mil anjos, eles guerreariam por mim. E aí, vai lá e cura a orelha de Malco. Então, esses eventos, eles mostram que Jesus e Pedro eram caras muito próximos, né? Andava ali, Jesus, Pedro, Tiago e João. Na maioria dos relatos que ele separa os discípulos, ele chama eles para andar junto, né? E é muito, muito interessante a gente olhar isso. Jesus confiava nele como amigo, como alguém que assim, viveu esses 3 anos e meio de maneira muito intensa, muito profunda. A ligação dos dois era muito profunda, né? Acredito que quase tão profunda quanto a de João, por exemplo, que diz que é o discípulo amado de Cristo, né? Discípulo do amor. E aí, mas ainda assim ele precisava passar por um processo essencial na vida dele para que a visão dele fosse ajustada. Volto a repetir, Pedro já era um cara que entendia a verdade, mas ele ainda não tinha experimentado a verdade dentro de si, no seu íntimo. Ele não tinha entendido ainda a profundidade da misericórdia e do perdão de Deus. E aí, a gente vai passar pelo evento mais traumático que eu posso dizer na vida dele, que é a vez que ele vai negar Jesus. Antes disso, é interessante a gente analisar, ele diz para Jesus, né? Lá em Mateus 26, de 33 a 35. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser uma pedra de tropeço para todos, nunca será para mim. Mas Jesus lhe disse, em verdade lhe digo que nessa noite, antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu, ainda que me seja necessário morrer pelo Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então ele foi o primeiro a dizer, eu vou morrer por você. Fica tranquilo, se der ruim, nós vamos morrer todo mundo junto. E aí lá em João 13, 37 a 38, ele fala também, Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus responde, você dará a sua vida por mim. Em verdade lhe digo, que antes do galo cante 3 vezes você me negará. E é interessante porque esse trecho aqui de João ocorre logo após Judas ter
saído para entregar Jesus. E aí a gente vai entender que nesse momento ele ainda fala que, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Existia um ímpeto dentro dele de achar que pela própria força e a convicção que ele tinha em Cristo, ele conseguiria se entregar por Cristo. E ele não entendia que o propósito de Cristo era se entregar. Tanto que ele é repreendido quando ele diz que Cristo é o Filho do Deus vivo por conta disso. Porque na mente dos discípulos daquela época, Jesus seria o libertador militar e político deles. A nação judaica é uma nação muito traumatizada. Se a gente for analisar, eles foram escravizados por muitas nações. E teve muitas guerras durante essa história toda. E aí, quando você para analisar as tradições judaicas, elas refletem esses traumas que a nação judaica teve com outras nações. Então, quando um fariseu fala que você não pode nem fazer uma lama no chão com a sua própria saliva, na verdade ele está descrevendo aquilo que ele entende como não sendo um pecado, para que Deus não castigue a nação de Israel mais ainda do que ela está sendo. A nação de Israel, como sendo subjugada por Roma, nas promessas do Messias, eles entendiam que quando o Messias vier, ele vai nos libertar de todos os males, mas principalmente dos nossos algozes, que era o Império Romano. Mas Cristo não veio para isso. Ele mesmo fala que o reino dele não é desse mundo, né? E aí a gente vai passar para o episódio da negação de Cristo. E aí a gente vai entender que Pedro precisava morrer primeiro no seu orgulho. Ele precisava entender aonde ia a limitação dele, para que ele pudesse ser alcançado pela graça de Deus, que alcançava todos à volta dele. É muito interessante porque ele estava com Jesus o tempo todo, mas nenhum dos episódios fala sobre a misericórdia sendo aplicada a ele. Então ele precisa, para ele testemunhar sobre aquilo que era Jesus, ele precisava experimentar o que era Jesus de verdade na vida dele. E aí o episódio de negação serve para que Deus possa coordenar esse processo e moldar o caráter dele, para que ele entendesse quem é Jesus na prática e não só na teoria, né? É muito interessante isso. Eu vou ler aqui o texto de João 18, 15 a 27. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus, e outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, entretanto, ficou do lado de fora, e junto à porta, outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A empregada, responsável pela porta, perguntou a Pedro: Você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Os servos e os guardas estavam ali, aquecendo-se em uma fogueira por causa do frio. Pedro estava entre eles, também se aquecendo. Enquanto se aquecia, perguntaram-lhe novamente: Você também não é um dos discípulos dele? Ele negou mais uma vez: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, insistiu: Não vi você no jardim com ele. Pedro negou novamente e falou: Naquele instante, o galo cantou. Então, no último aqui, o cara pergunta assim: Não é você que estava com ele? Não. Seu jeito de falar parece, né? E aí ele fala: Não, eu não tenho nada a ver com isso, não. E é interessante porque no momento que o galo toca, ele desaba, ele chora amargamente. E eu acredito que para todos os discípulos foi muito difícil. A prisão, os açoites, a morte de Cristo foi desolador. Vamos lembrar, na cabeça deles, Jesus era o cara que ia libertar eles do Império Romano.
ia devolver a glória do Império de Israel para eles. Ia ali sentar no trono de Davi, que ele seria eterno e tudo mais, né? Então, quando Jesus morre, para eles é o fim da esperança que eles tinham de um Messias político e militar. E aí, só que para Pedro é muito pior. É assim, eu não consigo imaginar a dor que deve ter sido de saber que ele ia negar Jesus, e é interessante porque no texto de Marcos fala que na última negação, Jesus cruza o olhar com ele. Ou seja, depois é como se Jesus falasse, eu te falei, não confie em si mesmo. E assim, vamos entender, os judeus tinham na mente os textos dos profetas. Todas as promessas do Messias, de que ele viria, estavam na mente deles. E aí, para Pedro, ter traído esse Jesus, deve ter sido algo que, assim, destroçou ele. Eu não consigo imaginar, sabe? Assim, você entender que a vida tá morta ali. Que o próprio Deus que desceu do céu morreu. O absurdo que era aquilo, né? O Filho do Deus Altíssimo, aquele aos quais os profetas falaram, estava morto. Aquele a qual você, a razão da sua vida, e durante os últimos 3 anos você entregou tudo que você tinha para ele. Morreu e você ainda foi capaz de negar ele 3 vezes. É muito pesado isso. Eu acho que a gente nunca vai conseguir entender a profundidade da tristeza dele. Sabe? Como eu disse, a gente só pode passar por cima e tentar entender. Provavelmente, Pedro ali se sentiu muito só, num processo ali de luto, de sofrimento, de devastação dele mesmo, ele ainda tendo que enfrentar a perseguição com medo, uma vez que todos eles também seriam perseguidos, uma vez que eles falassem. Existia esse medo, né? E aí a dor e a culpa consomem ele. Eu vi, às vezes, a gente vê pessoal falando que, qual que é a diferença de Pedro e Judas? Eu acho que de Pedro a dor foi muito maior. Pedro realmente sabia quem era Jesus. Em alguns momentos, a gente vê que o Espírito de Deus mostra a ele quem é Jesus. Mas a esperança dele ainda estava nesse mundo. Ainda estava naquilo que ele acreditava que seria o melhor para ele. Né? E aí, é interessante a gente entender que ele olhando para Cristo, se sentindo ruim, ele falou, beleza, eu vou me reunir com os meus discípulos, aliás, com os discípulos, que são os meus amigos, e a gente vai aqui esperar. Né? E aí, Jesus foi crucificado na sexta-feira, e ele ressuscita no domingo. E aí a gente tem uma esperança. Talvez no momento em que houve a ressurreição e que Cristo se revela a Maria Madalena e as outras mulheres que estão ali, é interessante a gente perceber que ele fala assim, vá lá falar aos discípulos e a Pedro. Ele fala diretamente a Pedro, porque para Pedro aquilo foi mais pesado. O luto do mestre doeu muito mais. E aí Jesus ainda teve esse cuidado de falar assim, fala que eu ressuscitei, fala que eu não estou morto. E aí vai passando as vezes que Jesus aparece para os discípulos, né? E aí ele vai ali ser restaurado por Jesus. E ele testemunha Jesus Cristo ressurreto em carne. E é isso que é a base da nossa fé, tá, pessoal? Quando a gente crê que Jesus ressuscitou, não foi em espírito, porque espírito não ressuscita, ele ressuscitou no seu próprio corpo. Tá? Qualquer ideia que a gente tenha a respeito disso tem que ser quebrada, porque senão nossa fé é vã, como diz Paulo. É sobre um Cristo ressurreto em corpo. E ele está ressuscitado em corpo do lado do Pai.
É muito interessante, é muito bom a gente gravar isso na nossa mente. Jesus Cristo está em corpo, do lado do Pai. Quando ele vai assunto aos céus, ele está lá esperando a gente e intercedendo por nós. Amém? E aí, a gente tem todos esses episódios aos quais Jesus ressuscitado aparece para os discípulos. Aí a gente tem um episódio de Tomé, né, duvidando ali, querendo ver as cicatrizes, colocando o dedo e tal. E aí eles entendem um pouco mais daquilo que Jesus veio fazer, né? Mas ainda existia um nó solto, uma ponta solta, que era Pedro. Porque por mais que Pedro tivesse aliviado de saber que Jesus estava vivo, ainda assim ele se sentia meio que fora daquilo, porque ele negou Jesus. Nenhum dos outros discípulos negou, eles só fugiram, né? E aí Jesus vai lá, na segunda grande pesca, no mesmo mar, para falar com Pedro e restaurar Pedro. É muito bonito esse episódio. É formidável, assim, a gente ler isso e ver o quão Jesus foi cuidadoso, sabe? Com aquilo que ele fez. Pedro disse que iria pescar. Então ele fala aqui no texto, né? João 21, de 15 a 19. Depois disso, Jesus manifestou seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Estavam presentes Simão, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. E eles responderam: nós também vamos com você. Entraram no barco e naquela noite não pegaram nada, para variar. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam: não. Jesus então disse: jogue a rede à direita do barco e acharão. Eles obedeceram e a rede ficou tão cheia de peixes que quase não conseguiam puxar. O discípulo a quem Jesus amava, no caso João, disse a Pedro: é o Senhor. Ele reconhece Jesus. E ele fala: ao ouvir isso, Pedro, que havia tirado a roupa, coloca a sua túnica, cingiu, aqui fala que cingiu a túnica, ele amarrou a túnica no meio das pernas para poder nadar melhor. E lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiam com o barco, puxando aquela rede cheia de peixes, pois estavam cerca de 90 metros da margem. Quando chegaram em terra, viram as braças com peixes sobre elas. E também havia pão. Jesus lhe disse: traga alguns peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava tão cheia, com 153 peixes grandes. Mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Jesus então disse: venha comer. Nenhum dos discípulos ousou perguntar: quem é você? Pois sabiam que ele era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão, deu a eles, fez o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos após a ressurreição. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais que os outros? Pedro respondeu: sim, Senhor, você sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente meus cordeiros. Pela segunda vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, Senhor, você sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro então ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez. E aí ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que
quando era jovem, cingia-se e andava por onde queria. Mas quando for velho, estenderá suas mãos e outro cingirá, ou seja, outro te amarrará e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar que o tipo de morte de Pedro glorificaria a Deus. Depois disso acrescentou, siga-me. Então, esse episódio, ao qual Jesus fala com ele 3 vezes e pergunta, você me ama, você me ama, você me ama? Era Jesus trazendo a realidade de que o amor dele, de Jesus, no caso, era maior que as negações de Pedro. A misericórdia de Jesus era muito maior do que aquilo que Pedro tinha feito. E Pedro estava com o coração aberto naquele momento, eu tenho certeza disso. Ele devia estar assim, esperando para falar com Jesus e se entregar, sabe? Um processo todo passando de luto, de desilusão, ele voltou a pescar, porque é aquilo que ele sabia. Para ele, o ministério tinha acabado. Ele falou assim, não tem mais nada que eu saiba fazer sem Jesus. Eu vou pescar, é a única coisa que eu sei. E aí ele diz, quando Jesus pergunta para ele, você me ama? E aí é interessante a gente olhar aqui para o texto original, porque ele nos diz a respeito desse diálogo algo muito mais profundo. A gente tem, ao longo do grego, no Novo Testamento, a gente tem 4 tipos de amor. A gente tem o amor eros, o amor filia, o amor storge, o amor ágape. O amor eros é o amor de marido e mulher. Tá? O amor filia, ou filia, é o amor fraternal, de amizade. Né? O amor storge é um amor familiar, de um pai para um filho. E o amor ágape é o amor de Jesus, é o amor de Cristo. É um amor sacrificial. E aí, quando a gente olha para esse texto, a gente entende um pouco mais profundamente. Lógico que a gente tem que analisar que, na escrita de João, ele usa alguns sinônimos para ter um pouco mais de profundidade. Mas eu creio que esse diálogo aqui ele não foi colocado à toa. Ele foi, de certa forma, colocado da maneira que foi ali o fato, né? Então, Jesus pergunta para Pedro, você me ama com amor ágape? E aí Pedro responde, Senhor, eu te amo com amor filia. Não é o mesmo amor. É como se Jesus estivesse perguntando para ele assim, você me ama ao ponto de dar a vida, como você tinha dito lá atrás? E aí Pedro diz assim, eu não sou capaz de dar a vida por você. E aí ele faz essas perguntas todas essas vezes. Ele fala, você é capaz de morrer por mim? E Pedro rebate, não, eu não sou capaz. Eu te amo como os outros te amam. O que eu falei para você era mentira, porque eu me confrontei com aquilo que eu sou. Ele entendeu o quão miserável ele era diante de Jesus. Aí ele entendeu as incapacidades que ele tinha. E que por mais que ele entendesse quem era Jesus, ele ainda não tinha experimentado de fato o que era o amor de Deus ali. E aí, no final, na última pergunta, Jesus pergunta para ele, você me ama com amor filia? E aí Pedro fica triste. E aí ele fala, Jesus, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe de tudo. E era como que ele falasse assim, você sabe o que aconteceu? Você sabe o que eu fiz? E aí Jesus fala para ele, todas as vezes, apacenta minhas ovelhas, alimente meus cordeiros. Ele está relembrando para Pedro aquilo que ele foi chamado na primeira pesca. No mesmo mar, no mesmo local. Jesus fala para ele, eu te chamei para isso. Não importa aquilo que você fez, porque o meu amor é maior. E aí é interessante a gente olhar que Jesus, é claro, ele sabia da resposta. Ele sabia de
tudo. Mas ele queria que Pedro entendesse o que estava acontecendo. Ele queria que Pedro olhasse para si mesmo e falasse: realmente eu não consigo, Deus. Eu não consigo. Eu sou incapaz de amar como o Senhor ama. Mesmo o Senhor sendo filho de Deus, eu não fui capaz de dar minha vida por você. E aí no final é muito legal, porque Jesus fala assim: beleza, agora você está no lugar que é necessário. Agora eu vou te falar, a sua morte vai glorificar a Deus. Ele fala para Pedro: você vai morrer dessa forma. Você vai abrir os braços, vão amarrar seus braços. E a gente sabe que na história, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele diz que ele não pode ser crucificado de cabeça para cima, porque Jesus foi, e ele não quer esse comparativo. Então ele se coloca para baixo justamente para se pôr como abaixo de Jesus na morte dele. E aí, analisando esses textos que a gente falou, olhando para os processos aos quais Pedro passou, e como eu tinha dito no começo, a gente passa por processos. A gente passa por questões na nossa vida que precisam ser mudadas para que Jesus possa ser manifestado. E aí, é muito interessante a gente entender que nós somos aquilo ao qual Jesus quer formar, mas ele vai usar a nossa matéria-prima a partir do ofício dele. Nós podemos até entender quem é Jesus, mas a gente precisa passar por esse processo. Essa negação de Pedro começa no jardim Getsêmani. No jardim Getsêmani tem uma moenda de oliva, né, para fazer azeite de oliva. Então é muito simbólico tudo começar ali. Jesus ser levado dali, né, orar e aí ser levado. E aí Pedro também começar o seu processo ali. Porque ele precisava ser moído, quebrado e feito de novo. E aí eu vou falar uma coisa para vocês que talvez mude um pouquinho o pensamento. Mas o que eu vou dizer aqui está dentro da palavra, tá, irmãos? Por mais que seu propósito individual e contextual seja algo que você já está consciente, existe um propósito maior com que você tem que ser. O propósito ao qual você vai participar é para se tornar um Cristo. Esse é o nosso propósito. Tudo que você for fazer está abaixo disso. Nós estamos aqui para nos tornar um Cristo. Jesus morreu na cruz para que a gente pudesse caminhar essa caminhada e nos tornar um Cristo, e revelar Cristo, e mostrar o caráter dele. Se a gente não tiver consciência disso, a gente está perdendo tempo aqui, gente. Não adianta a gente vir todos os domingos e achar que só isso vai resolver o nosso problema. A gente precisa morrer todos os dias para que Cristo permaneça em nós. Não que ele vai fugir, mas para que ele permaneça sendo o nosso testemunho. A carne precisa ser quebrada, precisa ser moída, para que ele transpareça. Paulo fala que nós somos vasos de barro, aos quais Deus utiliza, mas que tem um tesouro guardado dentro. E nós nos quebramos e esse tesouro é revelado. Quando a gente entende que esses processos que a gente tem que passar são feitos para que a gente se torne um Cristo, a gente começa a se tornar um pouco mais sensível à vontade de Deus. Eu tenho passado por processos muito grandes nos últimos tempos da minha vida. Assim, tem sido, e como eu disse para os meus irmãos aí,
no último final de semana, nesse final de semana, desculpa, foi algo realmente para moer a gente. Assim, se a gente estiver aqui para brincar, para se sentir bem, é melhor a gente não estar. É melhor a gente não estar. A gente não pode achar que a gente está aqui à toa, só para se sentir bem. A gente tem que rasgar o nosso coração todos os dias com os nossos irmãos e ter capacidade de mostrar aquilo que a gente não é e aquilo que a gente é. Ser claro naquilo que a gente vive. E tem que doer, gente. Igreja real dói. Dói mesmo. Então, assim, meus irmãos, viva os processos de Deus que vocês têm que viver na vida de vocês, com a consciência de que você está se tornando Cristo. E assim, não retroceda. Em nome de Jesus, não retroceda. Existem pessoas, existem púlpitos, existem lugares aos quais eu não vou chegar. Mas você vai chegar. Existem púlpitos, parafraseando o Ariovaldo, que só você vai pregar, que eu não vou alcançar. Viva e entenda esse processo. A sua vida é um testemunho vivo. A sua vida é um testemunho vivo. E tem que doer, irmãos. Deus nos leva nesse processo de maneira consciente. E Ele vai mostrando, ó, você saiu daqui e a gente está caminhando, E eu vou te mostrar tudo aquilo que eu vou mexer, para que quando a gente chegar lá no final, você possa olhar para trás e aquilo virar testemunho. Para a gente não voltar às velhas práticas. Isso é em tudo, irmãos, em tudo. Tudo. A gente serve a Deus servindo ao mundo. Deixa eu explicar para vocês. Cristo, a gente partilha da mesma natureza que Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, a nossa natureza morta morreu com Ele. E a partir desse momento, a nossa natureza espiritual floresceu. Então, a gente serve a Deus a partir daquilo que é a nossa natureza. Mas assim, a gente não vai só servir a Deus, porque para servir a Deus a gente vai servir nossos irmãos. Até os irmãos que a gente não sabe, que não sabem que são irmãos. Até os irmãos que a gente, porventura, possa achar que já estão perdidos. Talvez é para esses que você tem que pregar. Então, essa matéria-prima, a qual está sendo esmagada e moída, dela e das mãos do oleiro, vai sair um vaso de honra, que honre a Deus. Qualquer coisa que a gente tiver na frente vai dar errado, porque o nosso propósito é Cristo. O nosso propósito é Cristo, meus irmãos. Tudo é sobre Ele, tudo é para Ele, tudo inicia nele e finaliza nele. E aí, a gente vai parar para analisar. Essa semana o Papa falou que todas as religiões levam a Deus. E realmente levam. Mas algumas vão te levar para o juízo de Deus. E outras, aliás, uma só, um caminho, vai te levar para a graça. Então, pode ser que tudo leve a Deus, mas talvez não seja como você espera. Quando a gente olhar para Pedro agora, vendo o testemunho dele, a gente vai poder falar assim: eu e nós aqui éramos como Pedro.
no começo da caminhada. Mas a partir de agora, a gente vai cada vez mais olhar para Cristo e seguir o alvo. Amém, irmãos? O louvor vai ministrar uma palavra, mas assim, irmãos, tenham consciência daquilo que Deus tem tratado na vida de vocês. Tenham consciência. Em nome de Cristo. Amém, irmãos. Amém. Essa música fala sobre isso. Então, quando a gente pensar sobre aquilo que a gente está passando, entenda que é tudo Deus. Tudo está debaixo da vontade soberana dele. Amém? Vamos orar aqui para encerrar. Deus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela vida, te agradecemos, Senhor, por tudo o Senhor tem feito para que a gente aprenda, que a gente revele aquilo que em Cristo é, Pai. O caráter de Cristo possa ser moldado nos nossos corações, Pai. Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia, Pai. Trabalhe em nós, Pai. Trabalhe em nós e não deixe que a gente atrapalhe esse trabalho. Nos dá consciência dos processos aos quais o Senhor quer que a gente se submeta, para que a gente entenda e revele a sua vontade sempre, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, Senhor. Somente hoje, mas para sempre. Amém, irmãos. Boa semana.